Graça e paz, queridos. Estamos aqui para dar continuidade à exposição de Tito, a carta de Paulo a seu discípulo amado Tito. E esse é o segundo vídeo dessa série. Nós já começamos, temos 2 vídeos, um vídeo introdutório abordando todo o significado da carta, o contexto em que ela foi escrita, em qual ano ela foi escrita. E no vídeo anterior nós começamos a expor as escrituras dessa carta. Abordamos do capítulo 1 ao capítulo 4, que foi toda a saudação de Paulo a Tito, o que é que Paulo quis dizer, o que é que Paulo queria passar. No primeiro vídeo, que foi o vídeo introdutório, nós falamos que essa carta ela tinha uma peculiaridade em relação à maioria dos escritos de Paulo, porque a maioria dos escritos de Paulo foram cartas assim que levaram o nome, né, das igrejas, a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, a carta aos Efésios. Essa carta aqui, ela leva o nome do pastor superintendente, que Paulo vai chamar de bispo, de presbítero, Tito. Então, muitos estudiosos tentam chegar a um consenso ali de que se essa carta ela foi escrita para Tito ler primeiro e depois ele expor a toda a igreja, ou se essa carta ela foi escrita para que Tito lesse logo junto com toda a congregação. Mas é uma carta que certamente tem muito a nos ensinar, assim como já vem nos ensinado da primeira exposição, foi uma bênção. Espero que vocês acompanhem também essa exposição que nós vamos tratar nesse momento, dessa carta maravilhosa. O título dessa exposição chama-se A Responsabilidade dos Dirigentes da Igreja. Eu poderia também dizer o que é que a igreja precisa para ser de fato igreja e o que é que seus líderes precisam ter ou precisam deixar de ser para que eles possam realmente ser caracterizados como líderes dessa igreja, né, das igrejas do Senhor, das igrejas hoje em dia que compõem o corpo de Cristo. Queridos, nos últimos anos vocês devem ter observado que houve um boom nas igrejas protestantes brasileiras, principalmente brasileiras, né? Enquanto em alguns lugares a igreja ela tem perdido a sua força, ela tem perdido um pouco da sua dinâmica, como em berços que já foram locais que foram berços do protestantismo, né? Inglaterra, países da Europa. Nós temos conhecimento de que essas igrejas têm perdido suas forças, fechado, sucumbido, seus templos têm sido transformados em bares, mas é diferente no Brasil. No Brasil nós temos um boom dessas igrejas, um crescimento absurdo. Talvez se você sair da sua casa nesse momento agora e for até a esquina, muito provavelmente você vai encontrar algum tipo de congregação, um ponto de pregação, alguma igreja que está implantada. Porque essa é a realidade mesmo do nosso Brasil. Em cada esquina há uma igreja, em cada interior. Tem interior que pode não ter posto de saúde, tem interior que pode não ter alguma assistência médica, alimentícia, mas certamente vai ter uma igreja lá. Tem um estudo chamado Global Religion de 2023, que ele foi divulgado pela revista Veja, que mostra que 89% da população do Brasil se declara cristã, seja católica ou evangélica, né? O número do catolicismo tem diminuído, o número dos evangélicos tem aumentado, mas o número de cristãos como um todo ele tem crescido. Então o Brasil ele é majoritariamente cristão. Mas a gente nem precisa desses dados para poder comprovar, né? Afinal, como eu já falei para vocês, se vocês tirarem o tempo para caminhar um pouco pelo bairro de vocês, pela cidade de vocês, vocês vão fazer essa constatação. Tem muita igreja na nossa cidade, muito. Esse boom ele se deu principalmente por 2 movimentos. Na verdade, um movimento só, que foi dividido em 2 linhas. No caso, foi o movimento neopentecostal, que ele começou como um movimento tratando da teologia da prosperidade, onde é entendido que nenhum cristão pode ser pobre, porque senão ele está em algum pecado, ele está com algum demônio, ele está sob alguma influência maligna, e automaticamente os cristãos eles precisam
ser ricos, né? Porque, afinal de contas, Deus, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. Então não faz sentido você, que é filho do dono, ser pobre, ser miserável. Isso se estende também ao campo da saúde. Você não pode ser uma pessoa que vive doente, você não pode ser uma pessoa que vive acamada, você precisa ter todo o vigor, porque, afinal de contas, Jesus morreu na cruz, ele levou o seu pecado. Então você precisa ter uma vida próspera, tanto financeiramente, quanto fisicamente, quanto de saúde. O movimento neopentecostal, ultimamente, ele tem tomado uma nova roupagem, que é a roupagem mais coach, onde ele vai te direcionar a olhar um pouco para dentro de si, um pouco não, né? Muito para dentro de si, e fazer você entender que você é capaz, que você é uma figura que é o centro do coração de Deus, que nada pode te contrariar, porque se alguma coisa no universo estiver te contrariando, tá errado e você precisa lutar contra isso. E você tem força, você é o queridinho, você é lindo, né? Tem muitos pregadores que se apresentam assim: olha, você é lindo, você é maravilhoso, tudo tem que girar em torno de você. Então traz um conforto mental, né? Eles fazem você entender que o cristão, ele não pode estar passando por provas, né? Reforce a sua mente, que com o poder da sua mente e do seu pensamento positivo você vai conseguir muitas coisas. Isso tem agradado ao público de um modo geral, e por isso as igrejas brasileiras têm crescido muito, um crescimento vertiginoso no Brasil. E nesse texto que nós leremos na carta de Tito, nós vamos entender que a igreja por si só, ela não é um amontoado de gentes, não é um amontoado de pessoas, não é um simples espaço com pessoas e alguém palestrando. A igreja, ela é muito mais que isso. Nós faremos essa leitura e vocês podem acompanhar. Sugiro que vocês tenham Bíblia para poder acompanhar esse trecho das Escrituras, que será do versículo 5 ao versículo 9, que diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Versículo 8. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. E ele finaliza o versículo 9 dizendo: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Que Deus nos abençoe, queridos, nessa sua santa palavra, que Ele possa falar ao seu coração, assim como falou ao meu, assim como tem falado conosco todas as vezes que nós nos reunimos para ouvir essa exposição. A primeira coisa que nós aprendemos é justamente o que eu havia mencionado logo atrás. A igreja, ela não é um simples amontoado de pessoas. As igrejas em Creta, elas já estavam plantadas, elas já haviam sido plantadas. Mas Paulo reforça com Tito a missão que ele tinha, que era cuidar das coisas que ainda restavam, sendo uma delas a instituição do presbitério. Então as igrejas já estavam lá. Quando Paulo começa o versículo 5, falando que ele precisou deixar Tito em Creta, e o motivo pelo qual ele deixou Tito na cidade de Creta, mostra que Paulo, ele convivia, ele sabia um pouco da realidade daquelas igrejas, e ele conviveu com aquela igreja no seu princípio, sendo de forma presente ou somente colhendo informações. Mas ele sabia que o trabalho ali não havia sido concluído. As igrejas estavam plantadas, já tinha líderes pregando para aquele povo, para aquelas igrejas. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta e ele vai dizer assim: olha, existe uma razão, Tito, pela qual eu te deixei em Creta. Paulo poderia dizer: Tito, as igrejas já estão formadas, já tem líderes, aí já estão pregando. Então faça o seguinte, vá para uma outra região,
e vá pregar o evangelho em uma outra região, como futuramente, né, muito provavelmente após ter concluído essa missão, Tito foi, né? Paulo vai falar isso em Timóteo, que vai dizer que Demas abandonou o ministério, abandonou Paulo, e Tito tinha ido para Dalmácia, muito provavelmente pregar o evangelho em uma outra região. Tudo indica que todo esse problema aqui já havia sido cessado, Tito já havia colocado tudo em ordem. Mas é o que Paulo vai dizer: Tito, eu te deixei em Creta para que você pudesse em ordem as coisas que faltavam. O que é que faltava? Faltavam várias coisas, dentre elas o ensino genuíno do evangelho, porque muitos mestres pregavam, nós vamos ver isso mais para frente, muitos mestres pregavam um ensino falso das escrituras, uma heresia, né? Podemos dizer assim, pregavam heresias e o povo estava se alimentando disso. Então o que é que faltava? Faltava uma sã doutrina, e faltava também uma coisa: a constituição de presbíteros em cada cidade, como eu o instruí, né? Paulo vai falar: Tito, falta então duas coisas. Falta que você ensine a sã doutrina, essa galera precisa passar para os irmãos a sã doutrina, e falta também a constituição de bispos, de presbíteros aqui nessa cidade. Então a igreja, gente, nós entendemos que não é só você abrir um galpão e você colocar uma galera lá dentro, e você fazer um curso de oratória e fazer várias palestras legais, motivacionais. A igreja não é apenas um amontoado de gente. Uma igreja, ela não passa a ser uma igreja simplesmente por causa do aluguel de um galpão ou por uma fixação de alguma placa dizendo hoje aqui vai ter culto. Uma igreja é bem mais que isso. Uma igreja, ela precisa seguir algumas diretrizes para se tornar uma igreja. Porque o evangelho hoje em dia ele é muito deturpado, né? E muitas vezes algumas atitudes de líderes causam vergonha também a líderes sérios do evangelho, pessoas realmente comprometidas, aos pastores, os membros que são realmente sinceros diante do Senhor. Mas porque muitos líderes causam vergonha com escândalos, né? Escândalos de cunho financeiro ou de cunho sexual, porque as pessoas estão colocando no mesmo balaio de igreja tudo aquilo que se diz igreja, inclusive seitas neopentecostais, outros tipos de seita. E aí quando esses pastores, obviamente, têm os seus pecados trazidos à luz, aí deturpa tudo aquilo que nós chamamos de cristãos, de evangélico, porque tudo está posto no mesmo balaio. Mas Paulo vai dizer que uma igreja genuína e verdadeira, ela não é só uma igreja que tem que colocar uma placa lá dizendo os dias de culto e que tem pessoas que estão lá frequentando. O mais importante na igreja é um pastor que tenha um perfil bíblico, né? Paulo vai dizer que era necessário que Tito constituísse presbíteros. Enquanto Tito não fizesse isso, alguma coisa nas igrejas de Creta estava em falta. Porque não é só ter uma iluminação bacana, não é só ter um jogo de luz que vai favorecer aquele que está falando, um fundo preto, ar-condicionado. Mas o principal de uma igreja é ter um pastor que tenha um perfil bíblico. A sua igreja, ela pode faltar ar-condicionado, os irmãos podem ouvir a palavra no calor, derretendo. Ou então num lugar que seja um tanto que insalubre, quando chove, molha as pessoas que estão dentro. Ou que talvez não tenha uma iluminação adequada por falta de recursos financeiros. Tudo isso pode ser tolerado. Mas o que não pode ser tolerado em uma igreja é que seja uma igreja que não tenha um presbítero, um pastor que tenha um perfil bíblico, um perfil qualificado para assumir esse ministério. De forma que sua igreja ela pode ter a última geração de sons e instrumentos, mas se não tiver alguém que leve a palavra de Deus de forma genuína, consequentemente, isso não pode ser chamado uma igreja. E quando Paulo vai dizer assim, Tito, constitua presbíteros, essa palavra presbíteros, que faz uma alusão ao líder da igreja, Paulo faz um jogo de palavras com a palavra bispo, porque são termos intercambiáveis.
Hoje em dia está um pouco mudado. Hoje em dia são cargos hierárquicos, né? Geralmente o presbítero é aquele cargo mais lá embaixo, que fica na porta, que não serve para muita coisa, apenas para dar um bom dia, uma boa tarde para quem chega na igreja, uma boa noite. Mas o bispo é aquele bambambam. É uma pessoa única e exclusiva que toma conta de várias igrejas, né? Esse é o perfil de bispo hoje em dia. Mas nós vemos que aqui nas escrituras é o contrário. Não é uma pessoa só que toma conta de várias igrejas, mas na verdade uma igreja com várias pessoas ali que ajuda na administração, ajuda a fazer tudo, na obra, no culto, na obra de Deus. Então é algo completamente diferente do que nós vemos hoje em dia, né? Quando Paulo vai falar aqui do presbítero, que é necessário que seja constituído presbíteros para as igrejas, Paulo faz uma referência ao caráter da pessoa. Geralmente o presbítero era um ancião, uma pessoa muito bem conceituada no meio da congregação, no meio do povo de Deus. Então diz muito respeito ao caráter. No caso do bispo, diz respeito muito à função que seria executada naquela igreja, como uma pessoa que levaria uma palavra fiel, uma pessoa que teria também sim um caráter ilibado, mas uma pessoa com conhecimento, uma pessoa que fazia com perfeição o exercício eclesiástico ali na igreja. Então, um presbítero obrigatoriamente precisaria ser um bispo. E um bispo obrigatoriamente precisaria ser um presbítero. São palavras intercambiáveis que o apóstolo Paulo usa. Então a primeira coisa é que uma igreja ela não é uma igreja simplesmente porque ela tem uma placa. Mas uma igreja ela precisa de algumas questões para que ela possa se tornar de fato uma igreja. Uma delas é um presbitério comprometido com a palavra de Deus, com o ensino bíblico, e que a sã doutrina ela possa ser pregada, ela possa ter o seu enfoque nos cultos que são realizados. Foram essas duas diretrizes que Paulo apresenta aqui para nós nesse versículo 5. Mas o texto se segue. Ele vai falar então das características de um presbítero. Beleza, Tito vai constituir aqui os presbíteros, mas como é que esse presbítero ele precisa ser? Com o que é que ele tem que ter e o que ele precisa deixar de ter? Então Paulo vai falar no versículo 6. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem e de insubmissão. Então a primeira coisa a se destacar é que o presbítero ele precisa ser irrepreensível. Aí você pode pensar talvez assim, cara, isso é muito complicado, porque quem é que é sem mácula? Quem é que é sem mancha? Quem pode dizer assim, eu nunca pequei? Então, se você pecou, automaticamente você é alguém repreensível. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Quando Paulo fala sobre a irrepreensibilidade do presbítero, o que ele quer dizer, né, não é que esse líder nunca seja acusado de nada. Pois o próprio Paulo ele foi também acusado, né, de algumas coisas. Ele teve falsas acusações contra ele. Jesus Cristo teve falsas acusações contra ele. Mas quando Paulo fala sobre ser irrepreensível, é quanto aos critérios citados na sequência. Ou seja, qual é a irrepreensibilidade que esse presbítero ele precisa ter? Aí ele vai citar na sequência, né, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes, que ele seja não violento, não apegado ao vinho. Então, ele precisa ser irrepreensível nesses quesitos. Porque a palavra irrepreensível aqui não quer dizer uma pessoa imaculada, sem mácula, sem mancha, mas uma pessoa que não tem do que se envergonhar. Um presbítero ele tem pecados, mas ele tem também um caráter ilibado. É uma pessoa que luta em santidade, é uma pessoa que luta na devoção e na palavra de Deus. Então é isso que significa irrepreensível aqui quando Paulo vai falar. Vamos abrir rapidinho em Mateus capítulo 5, versículo 11, para que a gente possa ver uma coisa a respeito da questão das acusações e um pouco mais sobre essa questão também da irrepreensibilidade. Então Mateus vai dizer assim, deixa eu só abrir aqui Mateus 11, que tem uma coisa muito interessante aqui que eu quero mostrar também para vocês. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 11, certo? Mateus 5, 11.
Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então veja que os cristãos também sofrerão calúnias, mas são calúnias pautadas naquilo que é inverídico, naquilo que é irreal. Jesus ele foi acusado de várias coisas que ele não era. Mas também essa calúnia pode ser do que você realmente é, mas que é algo que não desabone aquilo que diz a palavra de Deus. Jesus também sofreu isso. As pessoas acusavam Jesus de dizer que ele era o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus. E ele de fato era. E aquilo não desabonava em nada. Então esse tipo de calúnia, esse tipo de perseguição, nós também sofreremos, nós também teremos que lidar com isso. Vamos abrir também em 1 Timóteo 5,19, que tem uma coisa interessante a respeito dessa irrepreensibilidade. 1 Timóteo, deixa eu colocar aqui para mim também, que eu estou usando aqui o computador. E aí essas passagens eu vou às vezes lembrando, e é bem bacana porque tem tudo a ver. 1 Timóteo, vou botar aqui na NVI. 1 Timóteo 5,19 diz assim: não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, é preciso ter uma comprovação se aquele presbítero ele de fato está em falta. Então a irrepreensibilidade aqui não é a pura e simples acusação. A fulano de tal fez isso, fez aquilo. Nós temos que analisar de fato qual foi a acusação, se essa acusação ela tem respaldo, ela foi comprovada para que esse presbítero ele possa ser desabonado. Mas o texto segue ainda no versículo 6, que vai dizer que esse presbítero ele precisa ser marido de uma só mulher. E aqui esse texto parece um tanto que problemático, porque nós precisamos primeiro entender o que é que Paulo não está querendo dizer. Primeiro, Paulo não está querendo dizer que o presbítero não possa ser solteiro. O presbítero tem que ser marido. Então, se for alguém presbítero, se for alguém solteiro, ele não pode ser presbítero. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Segundo, Paulo não está afirmando que alguém viúvo não pode ser presbítero. Se o viúvo não tem esposa mais, logo ele não pode ser presbítero. Afinal de contas, é preciso ser marido, não é? O que Paulo defende nesse texto, quando ele vai falar assim que precisa ser marido de uma só mulher, diz respeito à poligamia. Um presbítero ele não pode ser poligâmico e ele não pode ser também infiel. Então perceba que a primeira característica de um presbítero irrepreensível está voltado à sua conduta dentro do seu lar. Então Paulo primeiro não vai procurar aqui uma pessoa que ela tenha os seus impostos em dia. É uma pessoa, sei lá, com qualquer outro tipo de qualificação. Paulo olha para o presbítero e diz assim: esse presbítero, primeiro ele precisa ser irrepreensível dentro do seu lar. E nós vamos entender isso depois, que Paulo aqui faz um trocadilho bacana a respeito da conduta do presbítero no lar. João Calvino vai afirmar que a prática da poligamia era tão forte que ela quase era convertida em lei. Veja, é uma obrigação para que os casamentos fossem poligâmicos. Imagina, você só poder se casar se você apresentar pelo menos 2 mulheres para poder se casar com você. Era uma cultura completamente pervertida. Então Paulo vai se debruçar sobre isso. Olhe, presbíteros, o que é que vocês precisam ser? Vocês precisam ser irrepreensíveis, marido de uma só mulher, fiel à sua esposa, à sua única esposa, como Deus instituiu, né? O homem deixará o seu pai, a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Então o casamento ele possui 3 características importantes. Ele é monossomático, os dois serão uma só carne. O casamento é heterossexual, cada um dos cônjuges precisam se casar com pessoas do sexo oposto. E o casamento ele é monogâmico, nós somos casados apenas com uma única pessoa. Mas aí Paulo continua o texto, né? É necessário que seja marido de uma só mulher.
que tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Veja que a segunda característica ela também é para uma conduta dentro do seu lar. Ele precisa ser marido de uma só mulher, ele precisa ver a questão dos seus filhos, porque os seus filhos eles precisam ser crentes, em primeiro lugar, crer em Deus, seguir a fé do seu pai. É importante ressaltar que essa instrução não se dá em qualquer tipo de ocasião, porque nós temos, obviamente, pastores ilibados, de conduta ilibadas, que seus filhos não são crentes. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que, como ele está falando aqui de uma conduta dentro do lar, é óbvio que esses filhos ao qual Paulo se refere são filhos que estão sob a autoridade dos seus pais. Né? Não é um filho que já casou, que já fez família, e aí o seu filho já tem 50 anos, 40 anos, ele vai fazer o que ele quiser da sua vida. E se ele não quiser seguir a Cristo, não é por isso que um pastor ele vai deixar de ser pastor, ele vai deixar de ser irrepreensível porque o seu filho renegou a fé, apostatou da fé, não. O que Paulo está querendo dizer é que se você tem uma família, você tem os seus filhos, seus filhos estão crescendo, estão ali debaixo dos seus cuidados, você é a autoridade na casa, se você não instrui os seus filhos a serem crentes, a serem cristãos, a andarem nos caminhos do Senhor, você não está exercendo irrepreensibilidade. Você tem do que se envergonhar. E ele vai dizer assim, quais são os critérios dessa galera que precisa, desses filhos que precisam ser crentes, o que é que eles precisam ter? Ou o que eles precisam não ser? Eles não podem ser libertinos e nem insubmissos, é o que Paulo vai dizer. O interessante de se pensar é que essa palavra aqui de libertinagem, ela foi usada também, ela foi empregada também para os filhos de Eli. Vocês lembram do filho de Eli, do sacerdote Eli, que fazia o que queria no templo, comia as carnes consagradas, as carnes do sacrifício, eram pessoas completamente devassas, depravadas. Essa palavra também é usada para eles. Então nós temos um ótimo exemplo negativo dessa questão da libertinagem, um exemplo a não ser seguido, os filhos de Eli. E a palavra da insubmissão, ela também é usada na parábola do filho pródigo. É um filho que recusa os cuidados do seu pai, as ordenanças do seu pai, e vai viver a sua vida de forma avulsa, como bem entende, da maneira que acha que é o ideal a ser seguido. Então é um ótimo exemplo para que nós também não sigamos. Então, Paulo olha para o presbítero e ele diz assim, esse presbítero ele primeiro precisa ser irrepreensível ali, dentro do seu lar. Por quê? Por que isso? O versículo começa dizendo, por ser encarregado da obra de Deus, versículo 7, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Então, isso talvez não faça um pouco de sentido para quando a tradução ela vem para o nosso português. Mas Paulo está fazendo meio que um trocadilho, né? É como se Paulo quisesse dizer assim, se esse cara ele não é um bom representante no seu lar, como ele pode ser um bom representante na casa de Deus? Como ele pode ser um bom encarregado da obra de Deus se ele não consegue nem conduzir o seu lar? A palavra aqui de encarregado no versículo 7, ela quer dizer como se fosse um dispenseiro. É aquele cara que cuida da dispensa de Deus, das várias atribuições da casa de Deus. Então, se ele é um encarregado da obra de Deus, ele precisa mostrar que ele consegue fazer isso com maestria dentro do seu lar. Para ele conseguir ser um bom presbítero, para ele conseguir ser um bom pastor, ele primeiro precisa saber conduzir a sua casa. Ele precisa saber conduzir a sua casa, senão de nada adianta. Ele precisa saber conduzir o seu lar, ou então todo o trabalho que ele for executar dentro da igreja, ele também não obterá sucesso. Porque se os seus filhos, cujo qual ele é autoridade, não os obedece, não segue seus caminhos, ele não tem poder de persuasão, não tem autoridade, o que dirá dos irmãos da igreja? Então é necessário que, por ele ser o encarregado na obra de Deus, é necessário que ele seja irrepreensível quanto às condutas do seu lar. Mais, aí Paulo agora vai sair do ambiente familiar e adentrar outros ambientes da diversa área do presbitério, da vida do presbítero, da vida do bispo. E aqui no versículo 7 ele já usa a palavra como bispo, né, para se referir também à função que será executada por esse líder na igreja. É irrepreensível, por quê? Ele não pode ser orgulhoso.
o líder, em primeiro lugar, ele não pode ser orgulhoso. Além de ter toda essa questão da família, ele não pode ser orgulhoso. Uma pessoa orgulhosa é aquela pessoa que pensa em si mesmo, né? Uma pessoa obstinada, que não se importa com a opinião dos outros. É uma pessoa arrogante, né? De certa forma. É uma pessoa arrogante e tolerante. É interessante que o William Barclay, ele descreve o arrogante com as seguintes palavras. É uma pessoa intolerante, que condena tudo que não pode compreender, que pensa que não há outra forma de fazer as coisas que não seja a sua, que crê que não existe outro caminho para o céu que não seja o seu, que menospreza os sentimentos e as crenças do demais. Então existe pastor assim? Pastores que são autoritários, orgulhosos, donos de si mesmo, que não importa a opinião de terceiros, que importa é que a opinião deles seja validada, carimbada. Não há democracia. O que há é uma monarquia absolutista. O que o pastor fala é lei e dane-se quem pensar o contrário. Paulo está dizendo, ele não pode ser assim, não pode ser orgulhoso nesse ponto. Não pode ser uma pessoa que pensa em si mesmo, uma pessoa arrogante. Mas aí Paulo continua, não briguento. Essa pessoa, esse líder, ele não pode ser briguento. O que é uma pessoa briguenta? É aquela pessoa irascível, aquela pessoa que se ira facilmente, é uma pessoa irada. Né? Algumas versões até trazem, né? A pessoa irada, que se ira facilmente. Gente, a ira por si só não é pecaminosa. Todos nós nos iramos, inclusive devemos nos irar com o pecado, né? Com alguma situação de injustiça. Somos filhos de Deus e temos que nos irar realmente com essas questões. Mas aquela pessoa irascível, aquela pessoa que se ira facilmente, é a pessoa que é o chamado pavio curto. Um presbítero não pode de forma alguma ser um pavio curto. Tem que ser um cristão, tem que mostrar temperança, mostrar domínio próprio, que Paulo vai falar sobre isso mais pra frente. Não é pecado a ira em si, mas o que é pecado? É que você deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, que você passe dias e dias e dias e dias irado, remoendo aquela situação, se irando facilmente, sendo uma pessoa esquentada, subjugando os outros. Tudo isso é pecado, tudo isso constitui uma pessoa que é irascível. Então, além de não ser orgulhoso, não briguento, o presbítero ele não pode ser apegado ao vinho. Paulo aqui não está dizendo que, não está defendendo a ideia de que o presbítero ele precisa ser abstêmico. Ele pode beber? Pode. Mas o que ele não pode ser é um embriagado. Uma pessoa que fica bêbada com o vinho, uma pessoa viciada. Né? Não pode ser apegado ao vinho. Ele não pode ser uma pessoa que se deixa dominar. Né? O presbítero, o bispo, como uma pessoa de função de autoridade, ele precisa ser regido por algo que é mais autoridade que ele, que está acima dele, que é o próprio Deus, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela condena com todas as forças a embriaguez. Um líder, um presbítero, um líder de uma igreja, um pastor, ele não pode ser uma pessoa que se embriaga, uma pessoa viciada no vinho. Não pode ser também uma pessoa violenta. Você já imaginou? Tem alguns adjetivos aqui nesse texto que não carecem nem de explicação, né? Eu preciso explicar por que um presbítero ele não pode ser uma pessoa violenta? Gente, a violência ela não faz parte do cristão. Quando Paulo vai falar que violência, ele está atribuindo isso a um ato um tanto criminoso, um ato pecaminoso. Porque nos nossos dias nós entendemos que a violência ela não é um mal por si só. A criminalidade hoje em dia é um mal. Uma pessoa que você ofende, tanto com palavras, quanto com a violência física, isso é um crime. Tanto um quanto o outro. E isso daí é crime, é pecado, ok. Mas o problema disso tudo não está na violência em si. Nós podemos usar a nossa violência para poder, por exemplo, livrar uma criança de um abusador, livrar uma criança de uma situação que outra pessoa adulta está colocando ela em risco. A gente tem que ser violento nesse aspecto. Mas o que Paulo está querendo dizer assim, aqui com a questão da violência, é quando um presbítero, quando um bispo, ele usa de sua autoridade para humilhar os outros através do machucar físico ou o machucar por palavras.
né? O machucar filosófico. Um presbítero não pode ser assim. Ele continua o versículo 7. Nem ávido por lucro desonesto. O que é que está acontecendo aqui? Eu quero ser presbítero porque eu estou vendo que o salário é muito bom. Tem muita gente ganhando muito dinheiro. Então eu vou abrir aqui uma congregação. Eu quero ser líder aqui justamente para isso. E futuramente, nesse texto, nós vamos ver que aqueles líderes, eles realmente estavam sendo líderes para poder ter algum lucro. E, gente, embora o próprio Paulo, ele defende que o presbítero, que o pastor, ele precisa sim ser remunerado se ele não tiver condições de se manter, porque ele está fazendo o trabalho, se empenhando na obra de Deus. Essa remuneração que o presbítero recebe, que o líder recebe, que o bispo recebe, ele não é um lucro desonesto. Ele não está na missão do evangelho para poder se locupletar, para poder enriquecer. Ele está na missão do evangelho, pela pregação da palavra. E aí nada mais justo de que, para ele se manter, ele tem alguns recursos. Mas ele não está pregando aqui trízimo, né? Você tem que dar agora, não é mais dízimo, é trízimo, para Deus te abençoar. Não é um projeto de final do ano, porque os pastores sabem, né? Todo final de ano, todo mundo tem um décimo. Então, todas as campanhas, você pode anotar para você pesquisar depois. Todas as campanhas de cunho financeiro, a força delas está no final do ano, porque sabe que todo mundo tem 13º, né? E tem férias, geralmente tem férias. Então, é o lucro desonesto que Paulo aqui está condenando. Tito, quando você for escolher um presbítero, não escolha um presbítero que quer fazer da sua vocação a carreira profissional. Não coloque um cara desse como sendo pastor aí nas igrejas. Versículo 8 vai dizer, é preciso, porém... Então Paulo está dizendo aqui, olha, o presbítero não seja isso, não seja isso, não seja isso, não seja aquilo. Em contrapartida, ele começa a dizer o que o presbítero ele precisa ser. E Paulo começa o versículo 8 dizendo, é preciso, porém... Né? O porém aqui, sempre que tem o porém, ele indica uma contradição, um contraditório, né? Igual a palavra mais. Paulo está fazendo referência ao versículo 7. Se o presbítero ele não pode ser assim, porém, assim é que ele deve ser. Como? Ele precisa ser hospitaleiro, amigo do estrangeiro. Essa palavra hospitaleiro, ela é um pouco mais abrangente do que a gente vê aqui. Uma pessoa hospitaleira, no sentido literal da palavra, é aquela pessoa que recebe os de fora na sua casa, que você serve um bom almoço, dá uma hospedagem bacana para a pessoa e tal. Mas essa palavra ela se estende, né? Um presbítero hospitaleiro é aquele que tem uma receptividade muito boa para aquelas pessoas que chegam, seja na sua casa, seja na igreja. É um cara que tem um bom convívio social, né? E isso inclui também, claro, a hospitalidade dele, de estrangeiros na sua casa e tal. A gente sabe que hoje em dia é um pouco complicado, né? A gente se apegar a isso porque a violência, a gente não sabe quem a gente está botando na nossa casa. Só que essa palavra hospitaleiro, ela não se restringe a apenas isso. É óbvio que a gente, eu tenho conhecimento que fulano de tal, uma pessoa ilibada, vou sim trazer para minha casa. É até pecado eu não trazer, eu não estarei sendo hospitaleiro. Mas ser hospitaleiro aqui é muito mais que isso. Por exemplo, a palavra do bom samaritano, aquele bom samaritano, ele foi hospitaleiro para com o homem que estava passando por dificuldades. Ele pagou a estalagem, pagou os remédios, pagou tudo. E quando voltou, ainda perguntou se ficou faltando alguma coisa, que se tivesse faltando ele ia lá, ele ia quitar todos os débitos. Foi uma pessoa hospitaleira. Assim tem que ser o presbítero na casa do Senhor. Ele precisa também ser amigo do bem. Ele precisa amar tudo que é bom, tudo que faz bem. A honestidade. Aí você pode pensar em vários substantivos que correspondem a isso. A honestidade, o amor, né? Tudo que faz bem, esse líder ele precisa amar. A generosidade, a caridade. Ele precisa se apegar a tudo aquilo que é bom, a tudo aquilo que faz bem. Essa tem que ser também uma das características do presbítero. Ele precisa ser sensato. Seria uma pessoa sensata? Uma pessoa sóbria. É uma pessoa racional. Uma pessoa que está disposta a fazer um balanço de tudo que está acontecendo. Uma pessoa que age com racionalidade. É uma pessoa que não age pela paixão. É um cara que, aconteceu isso, então a decisão vai ser agora, vai ser essa, pô, acabou. É uma pessoa insensata. É uma pessoa que toma decisões baseadas nas suas emoções e não na razão do que está acontecendo. Um líder ele também precisa ser justo. Ele precisa prezar pela justiça.
Porque se ele é sensato, se ele faz um balanço de tudo que está acontecendo, após ele chegar à conclusão, por meio da racionalidade, o que ele vai aplicar naquela decisão é uma justiça. Ele não pode ser injusto com ninguém, haja vista que ele tem um cargo de autoridade. Então um presbítero, hoje em dia também, ele é capaz de prejudicar muita gente, inclusive. Mas ele precisa ser justo. Ele precisa tomar suas decisões calçadas na justiça. De certa forma, nesse quesito também, nós somos a imagem de Deus. E um presbítero, ele é também a imagem de Deus. Então, se Deus é justo, essa justiça de Deus, ela precisa refletir em nós. Por mais que as nossas vestes de justiça, elas não passem de trapos de imundícia, é o que a Bíblia vai dizer. A nossa justiça é uma justiça que tem o viés do pecado nela, mas ainda assim é uma justiça, ainda que não perfeita como a de Deus. Mas temos que nos empenhar para ser justos. Inclusive, um presbítero também precisa se empenhar para ser justo. Um presbítero, ele precisa ser consagrado. Veja, essa palavra consagrado aqui não é como a gente entende a palavra consagrado hoje em dia, né? Até se ajoelha aí que eu vou derramar óleo, eu vou impor as mãos sobre você e a partir de hoje você é um presbítero. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Quando Paulo vai falar de consagrado, ele quer dizer que um presbítero, ele precisa ter uma vida piedosa, uma vida de piedade. Você já imaginou um pastor que ele não tem deleite na palavra de Deus? Que ele não se afadiga na palavra de Deus? Existem muitos, né? Isso daí não está fora da nossa realidade. Mas Paulo, ele diz aqui que um pastor, ele não pode ser assim. Um pastor, ele precisa ser piedoso. Ele precisa ter uma vida de devocional, de entrega, ele precisa ter o seu momento com Deus. Um presbítero, ele precisa ser tudo isso. Ele precisa ser um espelho. E tudo isso aqui vai espelhar em toda a congregação. O versículo 8 é encerrado dizendo que um presbítero, ele precisa ter domínio próprio. O que é domínio próprio? É ter autocontrole sobre si mesmo. Isso inclui várias coisas que nós já tratamos aqui, a questão da raiva, do pavio curto, da questão da justiça. Ele não pode ser alguém incontrolável, alguém que age por impulso, alguém que toma as suas decisões sem ter autocontrole. E quando ele vê, eita meu Deus, o estrago já está feito, eu me irritei, eu falei o que tinha que falar aqui, falei tudo o que eu tinha que falar e acabei perdendo o controle. É uma pessoa que não tem domínio próprio. O presbítero, ele precisa ter o domínio próprio. Versículo 9 vai encerrar essa exposição, esse estudo da carta de Tito. E encerrar também as qualidades, né, as características de um presbítero. Ele vai encerrar dizendo assim: apegue-se firmemente à mensagem fiel. Um presbítero, ele tem aqui, né, como fechamento daquilo que ele precisa ser, ele precisa ser um conhecedor da palavra, ele precisa pregar fielmente e firmemente a mensagem do evangelho. Então, pastores que são indoutos são muito romantizados por aí, né? Ah, fulano de tal tem conhecimento nenhum, mas é uma bênção, tem uma unção, um cara formidável, um cara gente boa, não deixa ninguém passar necessidade, não deixa ninguém se sentir sozinho, tá todo dia na casa de um irmão, toma um cafezinho, leva um pão para comer com algum irmão, para perguntar se o irmão tá bem. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas o fechamento de um presbítero por excelência, de um presbítero irrepreensível, que não tem do que ninguém o acusar, é que ele domine a palavra de Deus e é que ele se apegue firmemente. Veja como o apóstolo Paulo, ele é enfático, né? Ele é veemente naquilo que ele diz. Ele diz, olha, um presbítero, ele precisa se apegar, não é simplesmente ler, não é simplesmente, eu entendo, ele precisa se apegar e se apegar firmemente. É como se Paulo estivesse dando a ideia de que a mensagem fiel, a pregação do evangelho, a palavra de Deus, ela precisa ser o seu alicerce, ela precisa reger toda a sua vida. Talvez por isso que Paulo esteja encerrando todas essas qualidades e características com o apego firme à mensagem, porque isso vai ser o alicerce para sustentar todas as outras virtudes que um presbítero precisa ter.
Mas existe um motivo também do porquê que ele precisa se apegar dessa maneira à mensagem fiel, à mensagem ortodoxa, à mensagem da sã doutrina. Paulo vai completar o versículo dizendo da maneira como foi ensinada, né? Ele não vai se apegar a algo que ele aprendeu de autodidata, algo que nunca foi revelado antes. O que nós ensinamos, o que nós aprendemos, o que um presbítero precisa aprender é tudo aquilo que já foi passado, que está nas Escrituras e que também foi ensinado pelo apóstolo Paulo e pelos outros apóstolos e por Cristo. Essa é a mensagem fiel do Evangelho. Mas para que tudo isso? Para que ele seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina. Encorajamento aqui não é palavra coach. Encorajamento aqui não é teologia da prosperidade. Encorajamento aqui é sã doutrina. O que é encorajar? É exortação. É tudo que a palavra de Deus, a sã doutrina possa te ensinar. Está vivendo em pecado? Você vai ser exortado. Está sendo encorajado a viver uma vida santa. Está passando por alguma dificuldade financeira? Olhe, Deus se preocupa com os pássaros. Olhe os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu como eles. Deus ama mais a você do que a qualquer animal. Palavra, a sã doutrina, sendo usada como exortação. Mas ela tem um outro motivo. É de refutar os que se opõem a essa sã doutrina. Toda pessoa que está pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, que não é a sã doutrina, que não é a palavra de Deus, elas precisam ser refutadas. E não é uma tarefa que é prazerosa. Eu não conheço um apologeta, um apologista, que tenha prazer em muitas vezes ir num programa ao vivo e poder taxar outra pessoa como uma pessoa herege. Por quê? Porque isso traz muito problema, isso traz mal-estar. Mas o Evangelho de Cristo, ele precisa ser anunciado como sendo a verdade de Cristo. E com isso, você vai ser denominado como várias coisas, como separatista, como encrenqueiro, como polêmico. Tá tudo no rol, mas em nome da defesa do Evangelho, um presbítero ele precisa, talvez ter a sua reputação nesse sentido, ele ser maldito, no sentido de que as pessoas falaram mal dele, ele tem que se submeter a ser maldito pelas pessoas, mas para defender o Evangelho, para defender a sã doutrina. Mas nós podemos observar algumas aplicações práticas que eu quero abordar aqui com vocês. Em primeiro lugar, Paulo se dirige a um público exclusivamente masculino. O presbítero ele tem que ser marido de uma só mulher. Paulo aqui ele não abre margem para que possa existir uma liderança pastoral feminina. Com isso, Paulo não está sendo machista. Paulo não está sendo misógino. Com isso, Paulo divide as atribuições eclesiásticas. Paulo divide a função de cada um dentro da igreja. A mulher tem várias outras funções dentro da igreja, mas a função do pastorado ela é exclusivamente masculina. Por fim, é isso que precisamos exigir dos nossos líderes, dos nossos pastores, que eles sejam homens irrepreensíveis, como a Bíblia exige, como Paulo nos instruiu que fôssemos. E nós precisamos também entender que, por mais que essa instrução ela tivesse sido feita para Tito, que era o pastor daquela igreja, um pastor ele serve de espelho para toda a membresia. Aquilo que um pastor reflete em toda a sua membresia. Então, se o pastor ele é irrepreensível, ele não é violento, ele não é irascível, ele não é orgulhoso, é assim também que nós devemos ser. É assim também que Deus estipula o nosso padrão como membros do corpo de Cristo. Não é porque eu não sou um presbítero, não é porque eu não exerço um cargo de liderança eclesiástica, que então eu posso ser dado ao vinho, eu posso me embriagar, porque a ordem aqui foi para um presbítero e não para mim. Não, meu querido. Essa ordem foi para o presbítero como uma forma de espelho. O que é que uma pessoa precisa olhar para um líder de uma congregação para entender como que aquela congregação ela funciona, como que aquela igreja funciona? É uma congregação piedosa.
É uma congregação fiel à pregação da palavra. É uma congregação que ama o seu próximo e que respeita a fidelidade no casamento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua comunidade eclesiástica. Que você fique com Deus, acompanhe as nossas próximas exposições, que Deus abençoe.